Olá, pessoal. O Wilson entrou, a Carolina, a Paty. O pessoal tá chegando aos poucos. Vamos iniciando a nossa live. Que legal. Bom, pessoal, vou me apresentando. Meu nome é Luísa Lucas, eu sou médica psiquiatra, sou membro da diretoria de relacionamento com sócios do CELG, sou emergencista da Pronto Atendimento de Saúde Mental do IAPI e sou preceptora da residência de psiquiatria da Rede de Saúde Divina Providência. Hoje eu vou estar aqui falando com vocês porque, infelizmente, o Alexandre Killich não pôde participar da nossa live. Ele teve um problema de saúde, então ele me pediu que no lugar dele eu estivesse aqui para coordenar a live juntamente com os nossos convidados. Em nome do céu, eu agradeço todo mundo que está entrando aí, já estamos com um número legal de pessoas participando, né? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dando as novidades para vocês, né? Hoje a nossa live vai ser sobre primeiros cuidados em saúde mental, como vocês sabem. E eu já vou chamar os convidados, mas antes quero contar para vocês que a Jornada do CELG tem uma nova data. Infelizmente a gente não pôde fazer esse ano por causa da pandemia do corona, mas vai ser entre 29 de abril e 1º de maio de 2021. Segue sendo no Serrano Wish de Gramado. E vai ser super legal e estamos readequando toda a programação e com certeza vai ser um evento muito bom. Também queria aproveitar enquanto o pessoal vai entrando e contar para vocês que o CELG tem um novo site super bom que foi lançado hoje. Então depois vocês podem conferir, tá? Então, gente, agora que já temos um número bom de pessoas, eu quero dar início, as duas pessoas que vão participar com a gente hoje vai ser o Lucas Mendes de Oliveira, que é psiquiatra e psicoterapeuta e foi emergencista do Pronto Atendimento de Saúde Mental do IAPI de 2017 a 2020. E o Wilson Vieira Mello, que é doutor em psicologia e presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Eu vou dar início, então, chamando o Lucas Mendes de Oliveira, vou convidar ele e conectar ele aqui. Deixa eu só um minutinho. Deixa eu colocar... Opa, vou colocar aqui o Lucas. Vamos ver se ele conecta aqui com a gente. Bastante gente conhecida aí entrando na live. Oi, Lucas. Oi, tudo Bom bom, te ter Luísa? com a gente aqui. Então, Eu que agradeço. te apresentei um pouquinho, né? Disse que tu é psiquiatra, psicoterapeuta. Tu quer contar um pouquinho mais de ti para o pessoal que não te conhece? Eu vi a sua apresentação ali, é mais ou menos isso. Eu sou psiquiatra, psicoterapeuta de orientação analítica, trabalhei 3 anos no pronto atendimento de saúde mental do IAPI, e é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje. Queria agradecer o convite do CELG, o convite do Alexandre, que foi a pessoa que me fez o convite, e você, que está aqui hoje para a gente trocar essa ideia, trocar esse papo. Certo. E eu tenho um foco de estudo e interesse que é saúde mental da população negra. Então, saúde mental da população negra e racismo. Então, é uma outra área de interesse que eu estudo relativamente bastante. Que bom. Então, né, Lucas, me conta um pouco assim da tua experiência com primeiros socorros de saúde mental. Certo, assim, lembrar do IAPI é muito carinhoso, porque eu cresci bastante profissionalmente trabalhando lá, porque é uma experiência bastante diferente. Você me acompanhou um tempo Verdade. na época que estava lá e realmente a gente percebe que é um contato muito intenso com as crises. Uhum. E aí você acaba percebendo que é muito importante ter todo o repertório teórico, mas que exige uma série de outras estratégias que você só aprende na vivência. Vou dar um exemplo muito simples, assim, que eu sempre digo e sempre dizia para os residentes. Tudo bem que você tenha todas as estratégias do mundo para manejar pacientes, mas quando intoxicado, esquece. Por exemplo, esse é um exemplo que o IAPI me ensinou bastante. A intoxicação torna a pessoa imprevisível. Uhum. E aí, dentro das vivências, eu percebi muito disso lá, que você aprende a lidar com situações realmente imprevisíveis.
Sim, E não sei se o pessoal sabe, mas o IAPI, então, é um pronto atendimento de saúde mental, né, um dos maiores junto, né, com o pronto atendimento da Cruzeiro do Sul, é um dos maiores do estado do Rio Grande do Sul, é a referência do SUS, e todos os dias tem muitos e muitos atendimentos de saúde mental, de pronto-socorro mesmo, né? acho que vale passar isso, assim, como é que funciona, né? O atendimento de emergência Porto Alegre, Grande Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Uhum, Porque Porto Alegre é dividido em duas regiões, como se fosse norte e sul. Para simplificar, a gente pega a Protásio Alves e divide dali para cima os bairros que são Centro, Rio Branco, Petrópolis, dali para cima é atendido pelo IAPI, que fica no, na região ali do IAPI, e que aí toda a demanda daqueles bairros de saúde mental vai para lá, da parte sul da Protásio Alves vai para o pronto atendimento do PAX, Postão da Cruzeiro. uhum, Então, se alguém tiver a necessidade de encaminhar uma situação urgente, é para esses dois serviços em Porto Alegre. uhum. Grande Porto Alegre tem o Hospital São Pedro, que atende a demanda de urgência e emergência, e as emergências de hospitais da região. Uhum, E, por exemplo, Alvorada, você encaminha para o Hospital de Alvorada. E uhum. aí, dentro do estado, cada cidade se organiza de uma forma. A pessoa tem que descobrir como é que funciona. Em geral, é hospital e UPA. Na Exatamente. maioria das vezes é hospital e UPA. Pesquisa qual é o hospital, qual é a UPA, encaminha, vai ser atendido pela emergência clínica. De lá vai ser encaminhado para o serviço de saúde mental e regulado pela central de leitos do estado ou pela central de leitos de Porto Alegre. Uhum. Então, tu teve bastante tempo de experiência lá e sabe bastante como funciona. Né? É importante passar isso para as pessoas, porque muitas não sabem o que fazer. Por exemplo, se eu estou no meu consultório, eu sou um psiquiatra, ou eu sou um psicólogo, e eu tenho uma pessoa em crise, e que eu não vou conseguir manejar no meu consultório, o que, que eu faço com essa pessoa, né? Então, se tu estiver em Porto Alegre, vai poder encaminhar para esses locais que tu dissesse, ou em outros locais, se for em outro município. Isso. A pessoa checa o bairro, é pelo bairro. Pergunta onde é que você mora, vê o bairro onde a pessoa reside. Se esse bairro for da região norte de Porto Alegre e API, sul, Pax. É basicamente isso. Um encaminhamento simples e encaminha para a emergência que tem atendimento 24 horas. Uhum. Exatamente. Tu teve bastante experiência. Conta pra gente um pouquinho, assim, de, né, como que foi, assim, esse tempo e o que que a pessoa faz, assim, para manejar uma emergência de saúde mental. Tá, para começar, eu acho que é óbvio, mas vale, o óbvio sempre é bom de ser dito. Então, assim, o que que era emergência, que era o que a gente atendia? Risco de suicídio é a principal delas, intoxicação por substâncias, Uhum. risco de exposição moral, risco de agressão e outros riscos. Era Uhum. basicamente isso. Então, a ideia de avaliar era no risco de suicídio, por exemplo, que era não, talvez o mais prevalente, eu não sei, porque também a intoxicação era algo que vinha numa frequência muito alta. Não se internava tanto, mas a frequência era muito alta. Então, o nosso trabalho lá era esse, era avaliar o risco e a necessidade de que a pessoa fosse para uma internação ou que ela pudesse ir dali para um outro contexto onde ela pudesse ser contida em segurança, por exemplo, internação domiciliar, Uhum. que nesse momento da pandemia ele se torna um pouco mais, é como se o espectro de indicação de internação domiciliar ampliasse, porque a gente tem que considerar o risco de expor aquela pessoa a um ambiente hospitalar. Uhum. E aí isso muda um pouco qual é a consideração de o que é indicação de internação hospitalar e o que é indicação de internação domiciliar. Uhum. Concordo. Verdade. E assim, muitas vezes, né, as pessoas buscam atendimento por si só, às vezes é encaminhado por um psiquiatra ou por um psicólogo, mas às vezes a pessoa está em crise, está desesperada e busca o atendimento, e é bom saber que lá sempre vai ter profissional para receber, né? Ah, com certeza. O atendimento é 24 horas e ele tem uma função de atendimento de urgência, mas a avaliação vai dizer se ela é uma urgência ou não. Todo o indivíduo que chega lá vai ser atendido. Uhum. Então, de fato, a gente atendia uma demanda muito grande, que não era urgência e emergência, mas que também acabava sendo utilizada ali, inclusive demanda social, que é uma demanda real, é uma demanda importante,
e que tinha que ser considerada nesse quesito. E aí? A pessoa está vindo aqui para comer e dormir. Mas é uma necessidade dela. O serviço não oferece essa necessidade, mas a gente tinha que julgar isso bastante. E muitas pessoas que não estavam conseguindo ter acesso ao posto de saúde, por exemplo, o posto de saúde da região X ficou sem médico. A pessoa faz um acompanhamento psiquiátrico lá e perdeu. Ela ia à emergência e conseguia, pelo menos, não ter o tratamento interrompido. Então, em casos como esse, também é bem útil. Ah, não consigo, perdi meu acompanhamento. Encaminha para emergência que pelo menos a pessoa consegue dar um segmento temporário até se reorganizar. E receber os reencaminhamentos, né? E assim, e ser ouvida, né? Chega lá, pelo menos ela vai poder falar com um profissional de saúde mental, que vai poder ouvir ela, acolher, né, os medos, inseguranças, o motivo por que ela foi lá enfim, encaminhar, né? Oferecer um Isso, tratamento e encaminhar. isso que você falou é bem legal, Luísa, porque eu vivi muito isso, de a pessoa chegar, o familiar, por exemplo, trazer uma demanda que parecia risco. E aí você oferecia a escuta e o risco sumia. Então, aquele espaço de escuta fazia muito isso, de conflito familiar, plantão de sábado, 2 da manhã, no Natal especialmente, era isso. Era uma situação de risco que chegava e aí a escuta dava para perceber que não era. Então é muito importante ter um serviço desse, porque quem está fazendo acompanhamento não vai poder, né, dar esse suporte 24 horas quando a pessoa tiver a demanda. Agora, com a pandemia, tem formas diferentes. A pessoa não precisaria até lá, por exemplo, se ela não estiver em risco. Tem, por exemplo, atendimento solidário em saúde mental, né, que é uma iniciativa que teve, acredito que inicialmente pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, depois da PRS, o CELG e outras várias sociedades entraram junto para ajudar as pessoas. Se a pessoa também está num risco, ela pode também ligar para o Centro de Valorização da Vida, né? Então, tem outras formas dela, hoje em dia, se não for um risco iminente de suicídio ou outro risco, não precisar se deslocar até um pronto atendimento de saúde mental e se expor, né, ao coronavírus, etc. Sim, e mesmo se for, ela consegue fazer uma triagem especializada antes, Sim, legal. que que eu acho que também já contém bastante do risco, só dela saber que ela teve um suporte e tem para onde ir. Alguém que ela possa contar, né? Eu recebi o último relatório do projeto voluntário, acho que já tinha tido 800 e poucos atendimentos, então bastante gente sendo acolhida. Eu fiz um deles e achei bem produtivo, assim, foi. Como é que foi essa tua experiência? Eu não cheguei a participar, não. Como é que foi, assim? Eu fiz 2 atendimentos, uma profissional de saúde, de uma cidade do interior de uma UBS, e uma pessoa que procurou espontaneamente. Foi bem interessante. É. Uma foi por vídeo e a outra por telefone. Então, eu experimentei as duas formas, foi interessante. Os profissionais de saúde estão cada vez mais precisando também buscar atendimento, né? Porque toda essa situação dos hospitais, a questão do coronavírus está fazendo as pessoas realmente quererem ajuda. Eu acho que ter esse atendimento assim de forma gratuita faz com que as pessoas se encorajem também a buscar uma primeira ajuda que pode depois ser encaminhada até para uma psicoterapia, se for o caso, né? Isso com certeza. Nesses casos, uma seguiu e a outra não seguiu, teve a sua demanda atendida, que era um certo desabafo. Ela queria desabafar. E desabafar é extremamente genuíno. Exatamente. Então tá, Lucas. O que eu pensei? A gente vai dividir agora, estamos em um quarto do tempo mais ou menos. Eu pensei em chamar o Wilson, conversar um pouquinho com ele e o pessoal ir mandando perguntas. Ali embaixo, não sei se o pessoal viu, mas assim, na parte de baixo, do lado de onde está escrito comentar, tem um coisinho com pergunta, assim, uma interrogação. Você pode clicar ali e mandar uma pergunta. Se ela quiser perguntar alguma coisa para ti, ou em geral, pode mandar ali que a gente daqui a pouco tu vai retornar, daqui a uns 15 minutinhos e a gente volta a conversar. Combinado. Tá? Tá. Vou te Até desconectar e já. conectar o Wilson, depois te reconecto, tá? Tá certo, até já. Gente, eu vou conectar então aqui o Wilson, que é psicólogo. Deixa eu achar ele aqui, que tem bastante gente, então às vezes não é muito fácil achar ele. Mas vou achar ele, ele é psicólogo e trabalha bastante com terapias cognitivas. Deixa eu achar o Wilson aqui na. Se o Wilson se puder. Ah, achei. Wilson Vieira Mello, adicionar. Então, tá.
Que bom que tem bastante gente, mas quando tem bastante gente também pra chamar era mais difícil de achar ali, Wilson. E aí, Luísa, tudo bom? Tudo bem. Então, Wilson, te apresentar de novo, tinha falado de ti no início, mas como teve muita gente que entrou depois, né? Tu é doutora em psicologia, presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, é isso? Exatamente. Tá. Prazer. Prazer, a gente não tinha se falado muito ainda, né? Hã? A gente não tinha se falado muito, o Lucas eu conhecia mais, mas... Então, tu pode, por favor, se apresentar um pouquinho mais, assim, que muitas pessoas não sabem o que são terapias cognitivas, e hoje tu veio falar um pouco da função das terapias cognitivas, né, nos primeiros atendimentos de saúde mental. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem bastante focada, né, no resultado, uma abordagem bastante pragmática e pautada em metas. Então, isso acaba fazendo com que muitas vezes o tratamento seja um pouco mais breve do que a maioria das outras psicoterapias. Ela não necessariamente precisa ser breve, mas o que a terapia cognitiva obrigatoriamente é um tratamento focal. E a gente tem tido, desde os anos 90, um movimento bem importante do ponto de vista epistemológico das TCCs, que é o movimento das terapias de terceira geração, né, em que a gente vai ter aqui dentro disso a terapia comportamental dialética, que eu trabalho bem, a terapia de aceitação de compromisso, terapia do esquema, a terapia metacognitiva, enfim, são diversas outras que também fazem parte da família das terapias cognitivas e que cada uma tem uma aplicabilidade e uma característica específica, sendo que elas têm a mesma origem, assim, vem do mesmo entroncamento, mas galhos distintos dessa árvore aí, que são as terapias comportamentais. Uhum. Então, essas terapias cognitivas que muita gente não conhece, mas muitas pessoas conhecem e são beneficiadas, né? Assim, tu trabalha mais com dialética, é isso? Com a terapia cognitiva e com a terapia comportamental dialética, quando é indicado. A comportamental dialética, ou DBT, ficar mais fácil, né, da sigla em inglês, a DBT é um tratamento mais indicado para aqueles casos mais graves, complexos, que envolvem múltiplas comorbidades. A gente vai ter um quadro de regulação emocional, estava ouvindo o Lucas falar ali agora, tendo assim, a aplicabilidade da DBT para muitos casos que muitas vezes são quase que intratáveis, né, que voltam do CAPS e que às vezes tem um prontuário gigante, né, de várias internações ali, esses casos mais complexos. Então, não trabalho exclusivamente com terapia comportamental dialética, mas para a indicação clínica para eles, né? Ela acaba sendo um tratamento muito integrativo. A gente consegue utilizar outras abordagens também como uma forma de poder melhorar nossa arsenal terapêutico. Então, a DBT ela é mais para pessoas com desregulação emocional que tenham uma indicação específica de fazer esse tratamento, né? Eu diria que sim, são pacientes. Ela começou com um tratamento desenvolvido inicialmente para mulheres suicidas, nos anos 80, início dos anos 90. A primeira aplicação, a Shaline, que é a criadora, é de 91, né, o primeiro artigo, e o manual da DBT foi publicado em 93. Então, que foi proposto inicialmente para tratar mulheres suicidas e que depois, como muitas mulheres suicidas têm transtorno de personalidade borderline, acabou tirando tratamento mundialmente conhecido para pacientes borderline funcionar de acordo com a tarefa 12 da APA, né, de 96. É o único tratamento provavelmente eficaz para pacientes borderline desde 96, isso. Né? Só que de lá para cá, ela estou sendo testada com sucesso para muitas outras patologias, né? O segundo grupo de transtornos mentais depois da personalidade borderline, que tem mais estudos mostrando efetividade, são os transtornos alimentares. Né? A gente vai, hoje em dia, trabalhos em transtornos bipolares, em pacientes com múltiplas comorbidades, casos mais complexos, com comportamento cronicamente suicida, e é um tratamento focado de paciente mais grave. Diria que a DBT ela tem 5, na verdade, 4, uma fase de tratamento e 4 fases. Nessa fase inicial do tratamento, na fase pré-tratamento, é onde é feito o compromisso, né, com os pacientes em relação ao comprometimento, em relação às metas terapêuticas. E o primeiro estágio da DBT envolve terapia individual,
associada também ao grupo de treinamento de habilidade, o coaching telefônico, né, consultoria telefônica ao paciente, e existe um grupo em que os terapeutas que trabalham com a DBT naquele time se reúnem periodicamente para discutir os casos e um dá suporte ao outro. Então, essa primeira estrutura da DBT acaba tratando pacientes mais graves e que acaba tornando acessível a outras abordagens. Eu diria assim que talvez a fase de tratamento que a DBT tem de mais valioso, ela acaba tornando acessível, né, o tratamento que até então não estavam respondendo a outras intervenções. Entendi. E as pessoas que, né, quando tem maior gravidade, que vão ser vai ser indicada a DBT, são pessoas que tu acha que também precisam de mais primeiros cuidados em saúde mental, assim, de primeiro atendimento, tem mais crises? Eu diria assim que se a gente fizer um gancho com o Covid, a situação que a gente está passando agora, está sendo uma situação atípica e bastante estressante, né, para a maioria das pessoas. E o que a gente vai ver dentro dessa situação é que paciente que já tem uma desregulação emocional e já tem uma possibilidade de apresentar uma desregulação maior, acabam se tornando mais frágeis. Né? A gente tem que arrebentar o elo mais frágil. Né? E esses pacientes muitas vezes têm menos estrutura, né, emocional para poder lidar com tudo isso. As pessoas algumas estão dizendo para Pois é. Pra mim, eu tô te ouvindo bem, assim, tô te entendendo bem. Às vezes dá uma cortadinha, mas não prejudica, que dê pra te entender. Perfeito, seguimos. Tá. Mas, assim, eu queria te perguntar, assim, pra gente que, né, eu não trabalho com dialética, assim, se existe alguma coisa que, mesmo não sendo terapeuta cognitivo, a gente possa usar, mesmo até no atendimento, enfim, no atendimento mais simples, de psiquiatria ou de psicologia, ou um psicólogo que não trabalha com isso, que possa usar alguma técnica dessa nesse momento, assim, que a gente está passando por essa epidemia. Pode, com certeza. A DBT é um tratamento que tem muita técnica, um tratamento muito, muito técnico e que, obviamente, ela é um tratamento baseado em evidências no formato que eu estou comentando, né? Com os componentes básicos do tratamento, né? Comentei há pouco. Mas eu posso falar de alguns recursos, né, da DBT, né, em especial o treinamento de habilidade, terapia comportamental dialética, que é feito em grupo. Eu posso, mesmo não sendo um terapeuta DBT, utilizar uma técnica, né, se ela for indicada, né? Vamos dar um exemplo, Luísa. Tem uma das técnicas que são utilizadas para pacientes quando estão se desregulando emocionalmente. Vou imaginar que as emoções, elas são uma pirâmide, assim, uma ativação emocional menor que a minha capacidade cognitivamente eu poder controlar. Estou com muita raiva, na escala de 0 a 10, estou com 10 de raiva. Tem muito poucas intervenções em psicoterapia que funcionam com um paciente raivoso em crise com nível 10 de raiva. Sim. Uma das maneiras de trabalhar na DBT, quando a gente tem emoções intensas, assim, é agir na fisiologia da raiva, na fisiologia da emoção. Então, uma técnica que se utiliza, por exemplo, é ensinar o paciente a segurar uma pedra de gelo em cada das mãos enquanto ele está se desregulando. Então, o gelo, ele acaba desfocando a minha atenção, né, daquela dor emocional para uma dor física. O gelo, nos primeiros 3 segundos, é geladinho, depois começa a queimar. Então, eu vou deslocar minha atenção para ali. Essa área do corpo é extremamente vascularizada, então ajuda a resfriar o nosso corpo. Aquele ditado antigo, né, que a pessoa tem que esfriar a cabeça, né, com a cabeça Sim. quente, é de um todo falacioso, né, de fato, está a elevação da temperatura corporal quando está com uma ativado, né? E isso acaba fazendo com que eu possa resfriar a temperatura do corpo e fazer uma ativação parasimpática. E isso Interessante. eu tenho então uma resposta de redução da emoção. E aí eu, quando bato do nível 10 para o nível 7, 6, aí eu tenho outros recursos de outras abordagens Mais cognitivas. mais cognitivas, enfim, que podem ser utilizadas com maior chance de funcionar, que a gente tira o paciente daquela crise intensa. Né? Então, essa é uma das técnicas, por exemplo, que mesmo não sendo um terapeuta DBT, eu posso me valer disso em crise com uma alta ativação emocional, por exemplo. É uma técnica que eu já tive experiência de conhecer.
uma vez, enfim, numa aula, enfim, o professor Félix levou gelo junto pra gente ver como que seria o Félix Kessler, né, que é até o presidente do CELG atual, pra gente ver como que seria essa experiência e é bem interessante mesmo. E é uma coisa fácil, barata, que é acesso a qualquer pessoa hoje em dia. Assim, enfim, se a pessoa tá num lugar onde tem uma geladeira, poderia ter. E para pessoas que têm desregulação emocional, pode ajudar bastante mesmo, né? Não havendo a possibilidade, mas de ter uma geladeira perto, assim, qualquer coisa que resfrie o corpo, né? Tomar um banho gelado, se a pessoa estiver em casa, tiver condições de entrar num banho frio, se a pessoa mergulhar o rosto numa água gelada, e fazer com que possa reduzir a temperatura do corpo, já vai provocar uma situação parasimpática. Então, isso já traz uma resposta fisiológica de supressão daquela emoção intensa. E isso favorece, né, que a avaliação cognitiva possa ser viável. Uhum. Sim, muito, muito interessante. E agora, sim, eu sei que o Conselho de Psicologia está estimulando mais os atendimentos por vídeo, né? E a distância, assim, tá dando para seguir os atendimentos dos pacientes de terapia DBT, mesmo à distância, assim, como é que está sendo? Na verdade, desde 2018, né, de outubro de 2018, o Conselho Federal de Psicologia regulamentou atendimento totalmente online. Antes disso, tinha uma portaria de 2016, se eu não me engano, em que era possível fazer um limite de 20 sessões de psicoterapia, e mesmo assim em situações que o paciente está em trânsito. Então, o domicílio dele, por exemplo, é Porto Alegre, onde estou agora, mas ele foi a Brasília para uma reunião e aí ele vai a terapia dele pode ser tido, né, pelo computador, pelo celular, enfim, mas com um número limitado de sessões. E desde 2018 foi liberado o atendimento desde o início até o fim. Então, isso desde lá tem que fazer um cadastro específico, né, no Conselho Federal de Psicologia, ele tem uma específica para fazer esse tipo de atendimento. Mas que o nosso conselho ele flexibilizou agora durante o período da pandemia, então está bem mais simples conseguir essa licença para atendimento online agora. E tem ficado bem. Eu acho que as pessoas têm diminuído a preconceito e as ressalvas em relação ao tratamento online. Eu acho que teve uma mudança importante nisso e a minha impressão é que isso veio para ficar. Sim, A gente vai ter uma mudança agora passando a pandemia, que isso vai tender a se estender ainda, que atendimentos de saúde, enfim, acaba se tornando uma realidade bem comum a partir de agora. Como que funciona? Eu queria te perguntar, a gente tem antes das perguntas, mais uns minutos, porque na DBT também tem um coaching telefônico, né? Que é uma técnica. Como é que funciona isso, assim? O coaching telefônico ele não é uma técnica, né? É uma modalidade de tratamento, um dos componentes da DBT, né? Com a lógica, Luísa, de que pacientes graves frequentemente precisam de um suporte extra. Então, o coaching telefônico ele é um suporte extra que o paciente pode acessar o terapeuta no momento de crise por telefone, e aí existem várias configurações para isso. A gente pode ter um paciente que vai fazer a ligação na hora de uma crise suicida, por exemplo, né? Pegar um que o Lucas estava colocando antes, né? O paciente pode acessar o terapeuta ou ele pode acessar algum membro daquele consultoria que eu comentei, né? Na verdade do terapeuta atender, o paciente pode ter, se é um paciente de risco, o terapeuta pode deixar o contato de outras pessoas do time de consultoria para que possa dar esse suporte. Mas o coaching ele não acontece só em situações de crise. Ele pode acontecer com uma ligação agendada para acontecer. Vamos imaginar que o paciente que é atendido terças-feiras e aí o terapeuta pode combinar com ele, sexta-feira, 6 da tarde, vou ter um intervalinho, me liga para a gente para o final de semana e avaliar como é que foi a semana. Não é uma 2 minutos. É para tomar uma terapia, fazer uma combinação, enfim, dar continuidade e dar um suporte extra. O terapeuta pode originar chamadas para o paciente, para ligar para ele, para reatar a relação terapêutica, ou para naqueles pacientes que, mesmo entrando em crise, não ligam para o terapeuta pode começar a ligar para criar cultura do telefone, né? Está falando coaching telefônico que envolve WhatsApp, telefone, e-mail, enfim, qualquer forma de poder acessar o terapeuta à distância.
Não necessariamente numa ligação telefônica mesmo, então. Não precisa necessariamente ser por telefone. O objetivo é poder fazer com que o terapeuta possa acessar, desculpa, o paciente poder acessar a terapia via algum método de acesso, né, ao terapeuta, preferencialmente, e que tem a função de dar esse suporte extra, entendendo que pacientes graves precisam de um suporte extra. Uhum. Sim, então o paciente tem que estar, não é uma coisa, o coaching telefônico não é desligado de uma terapia, tem, então toda uma outra estrutura, né? Os grupos, a terapia individual, enfim, então não é sozinho o coaching. Não. A terapia e também a ligação, Luiz, ela não é uma sessão por telefone, é uma ligação breve em que o terapeuta vai focar no uso das habilidades que são ensinadas no grupo. Então, o paciente fica e dá um breve relato do que está acontecendo, o terapeuta já vai fazer o link. Olha, quais são as habilidades que está vendo no grupo que podem ser úteis nesse momento? Se o paciente não lembrar, o terapeuta pode sugerir, né? E pode orientar o paciente a como lidar melhor com aquela situação de crise ali que ele está passando. Uhum. Bem interessante. Eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando, né? De primeiro atendimento de saúde mental, de crise, de o que a gente vai ter de estratégias para poder que as pessoas fiquem bem nesse período. Sem dúvida. Mas então tá, olha só, pessoal, algumas pessoas mandaram mensagem perguntando de DBT, mas eu acho que como estamos na metade, eu vou falar um pouquinho com o Lucas e depois eu te reconecto, pode ser? Perfeito. Então tá. E o pessoal pode mandando mais perguntas também para esse meio tempo. Até depois. Até depois, obrigado. Então, pessoal, eu vou colocar o Lucas Mendes, quem não estava antes, que entrou, que eu vi que bastante gente entrou nesse meio tempo. O Lucas, ele é psiquiatra e psicoterapeuta. Então, eu tô conectando ele. Ele trabalhou na emergência de pronto atendimento do IAPI de Porto Alegre por bastante tempo. Então tá, Lucas. Oi de novo. Nesse meio tempo que tu foi nos ouvindo eu e o Wilson, tu teve alguma coisa que tu pensou que te veio, assim, que tu queria falar, enfim? Tem. Teve uma coisa bem interessante. Lá no IAPI a gente fazia uma versão adaptada do gelo, que na verdade era o copo d'água. A equipe de enfermagem da tarde, a gente criou isso quando a pessoa estava muito agitada, entrando em crise, e realmente isso, de descontrole emocional. Alguém chegava e oferecia um copo d'água e encaminhava a pessoa até o banho. Então acabava gerando essa... E aí ia tentando para não ter que conter, não ter que fazer... E aí funcionava muitas vezes. Nem sempre, óbvio, mas muitas vezes funcionava. E aí, enquanto eu ouvia ele, eu fiquei pensando, olha aí, quem sabe era... Era o gelo, tu pensou? Isso, a gente podia ter um frigobar lá para poder oferecer o gelo, seria interessante. Mas eu oferecer uma ajuda, né? Assim, olha só, eu sei, vamos tomar uma água, enfim, que é uma coisa também, uma outra técnica que é parecida, né? Isso, e o banho gelado com a função fisiológica, de fato. Sim, fisiológica. Então a gente... Isso, o copo distraía... Não, né? Nem sempre, mas nesse caso a gente levava até o banho e oferecia para tentar que a pessoa se acalmasse e funcionava muitas vezes. Legal. E aí, o que mais? Assim, eu pensei, né, da gente conversar. Agora eu vi que tu estava trabalhando lá até o início do ano, agora não tá mais no IAPI, mas tu tem tido ainda atendimentos assim, de pacientes que estão em crise nessa época agora do corona? Como é que estão as coisas? Tive um agora à tarde, às 5 da tarde, inclusive, então tá bem fresquinho o assunto. E aí eu pensei em algumas coisas que eu acho que são úteis. Elas são úteis fora da pandemia, mas na pandemia são fundamentais, que é sempre tenha o contato de um familiar. Eu acho que isso... Muitas vezes, muitas não, mas algumas vezes a gente menospreza. Não, o paciente é tranquilo e aquela coisa Isso, toda. quando chega na primeira consulta, o paciente não vai mal. Pensa, nossa, não, de repente não vou pedir o contato, mas é importante. Depois isso, pois é. E aí, quando a situação desanda, você precisa do contato do familiar e aquela pessoa não está em condições de te fornecer ou não quer. Por conta da crise. Porque ela sabe o que você vai fazer, né, com o contato com o familiar. Então, eu percebi nesse momento, porque quando é no consultório, tudo bem. Você tem uma outra condição de interagir com o paciente e conseguir esse contato por videochamada ou à distância é muito mais complicado. Verdade. Então, eu sugiro, e tenho adotado isso para mim, que já no contato inicial, tenha o contato de um familiar próximo, se possível, mais de um. Alguém até comentou sobre para assistente social não ter que morrer procurando. Exato.
A pessoa que comentou é assistente social do IAPI, que trabalhou comigo nesses 3 anos e é uma profissional fantástica. E então é isso, porque realmente é bem complicado você ter que recorrer ao telefone, e isso sem ser assistente social, então você imagina o trabalho que é. E aí você acaba perdendo tempo de uma urgência. Sim. Então a primeira coisa a fazer é ter o contato de um familiar, e acho que nesse momento é importante estabelecer regras de crise já no atendimento inicial, porque ele é um pouquinho mais complicado, sem ter a possibilidade da presença. Como é que tu Então aborda o eu paciente? deixo, eu já deixo claro que o sigilo está garantido em todas as informações, exceto risco, principalmente risco de suicídio, e que nesse caso eu vou entrar em contato com aquele familiar que ele me forneceu o telefone. E aí a pessoa já está ciente que, independente da opinião dela, eu considerando que a vida dela está em risco ou a de outro alguém, eu vou entrar em contato e que isso vai ser encaminhado para avaliação. Então, isso funciona bem quando faz desde o início. Porque ter que recorrer a essas informações no meio da crise é muito complicado. É muito Sim. complicado. A Porque a pessoa pessoa não está em condições. ou muitas vezes não quer também fornecer, né? Exatamente. Que bom. Eu também faço isso assim muitas vezes, a maioria das vezes, mas às vezes a gente acaba se passando, né? E não pede e depois passa por apuros aí, né? Quando não tem contato do familiar. Eu criei uma estratégia de cadastro já no primeiro contato, que no cadastro tem o telefone do familiar. Então vem nome, endereço e o telefone e telefone de familiar. Se a pessoa não completa, eu peço de novo. Porque às vezes a pessoa responde e deixa o espaço vazio. Deixa em branco. Isso, eu digo, para completar seu cadastro, eu preciso do contato de um familiar. E aí no primeiro atendimento eu explico. Por quê? Sim, por que que seria, né? Entendi. Certo. Tu tinha dito que tu tinha pensado nessa questão, né, enfim, disso, mas também de outras coisas que a gente poderia, né, ter como carta na manga, né, para as crises. Tem algumas coisas que eu acho que fogem de como era antes, que eu tenho também pensado, que é já ter uma... A gente sempre faz avaliação, ou tenta fazer a anamnese objetiva, fazer o que é? Conversar com o familiar para ter mais informação do paciente. E aí tem um outro espaço, que é conversar com o familiar sobre a situação de crise, e eu antecipo a conversa da internação domiciliar, para poder que o familiar já tenha alguma informação, porque tem sido muito mais indicado internação domiciliar, porque agora tem que se pesar o risco da infecção, da exposição, da pessoa ir até uma emergência cheia e tudo. Nesse caso, até uma notícia otimista, eu conversei com a equipe do IAPI essa semana e está bastante vazio. As pessoas têm tido uma baixa procura, então lá tem 15 leitos, o Pax tem 15 leitos, tem ficado com uma média de 8 a 12 pacientes. Então, tem sido fácil conseguir o atendimento, a internação, mas mesmo assim, é um ambiente de risco. Sim. Para Sim. infecções respiratórias, para Covid. Então, aí você já conversa com o familiar explicando como é que ele vai se comportar, o que ele vai ter que atentar, os riscos, os objetos, janela, banheiro com porta trancada, todos esses detalhes para que o familiar já saiba como se portar no momento de crise. Sim, é importante psicoeducar não só o paciente, mas também o familiar, né? Porque, enfim, ele vai ser fundamental, né? E durante a internação domiciliar, daí tu fica fazendo atendimentos por vídeo, assim, com que frequência? Nesse caso de ser da pandemia, né? No caso. Eu Porque tive se não uma... fosse pandemia, talvez tu iria até a casa da pessoa, né? Mas... Isso. Eu tive uma situação nesse sentido e eu fiz 3 atendimentos na semana. 2 durante a semana e uma no final de semana, e o risco diminuiu, atenuou e aí não precisou mais. Então foi a situação que eu tive. Eu não sei se tem como dar uma média. Eu acho que é sentir o risco, mas de qualquer forma é um acompanhamento bem de perto. Bem mais de perto, né? Sim. Até porque Eu acho que falta aquele contato presencial, e isso realmente faz bastante diferença para sentir o risco. eu acho que essa pandemia, bom, veio
muitas coisas ruins, mas algumas coisas a gente vai levar para depois, né? Assim, na possibilidade, essa é uma delas, assim, de pensar mais em internação domiciliar e não a pessoa precisar ir para uma internação hospitalar, porque muitas vezes o risco de suicídio ele não dura tanto. E se a pessoa for ficar sendo cuidada pelo familiar em casa, a gente orientar a família, psicoeducar, vai diminuir internações e até o estigma que isso vem depois, né? Com a pessoa que já teve uma internação hospitalar, né? E no contínuo, eu acho que isso tem vantagens também, porque você capacita melhor a família para o transtorno do paciente. Sim. E isso tem um efeito contínuo de prevenir outras crises que é muito bom. Sim, da pessoa se dar conta também, né? O familiar, né? Quando que quando que a pessoa, o paciente está entrando em crise, o que que eu posso fazer? Então, muito legal isso. Isso eu acho que é mais complicado, é mais difícil, mas é um ganho a longo prazo. Uhum. E também do vínculo do paciente com o profissional que indicou a internação domiciliar. Pode ser um vínculo mais forte, né? De confiança, né? Pode ser super, super válido mesmo. Nesse caso que eu disse, é um paciente muito grave, que tinha tido 10 internações prévias e ele sempre abandonava tratamentos. E aí, no contexto, eu indiquei a domiciliar e aí ele vinculou a mim justamente porque eu não mandei ele para uma nova internação. Sim. Então, foi o fator de vínculo, ele não me mandou para mais uma internação, então eu vou testar mais um tempo com esse cara aqui. Esse Se cara ele talvez seja pisar fora, diferente. se ele pisar fora da bola, eu não sei. Eu ainda estou tentando não pisar fora da bola, porque a coisa é complicada ali, a resistência é enorme. Mas foi no contexto, eu fui ajudado pelo contexto, e aí eu Uhum, acabei conseguindo ter esse vínculo com ele. uhum. E talvez no futuro tu vai começar a pensar mais também em internação domiciliar, né? Acho que sim, Forma. acho que sim. Legal. Eu vi que teve algumas pessoas ali elogiando, dizendo que tá muito legal, que é bom recordar. O Félix Kessler começou a acompanhar também, só mandando saudades aqui. Vendo um monte de gente legal, né? Participando. Sim, sim. Sim, teve pessoal do IAPI que falou aí, me deu saudade de lá, inclusive. É. E então tá, eu acho que não achei mais nenhuma pergunta aqui. Uhum. Se alguém quiser mandar, pode mandar. Não sei se tu tem mais alguma coisa que tu pensou que seria importante. Tu trouxe um monte de coisa legal. Não me lembro aqui agora. Se tiver alguma pergunta, manda. Então tá. Vou então reconectar o Wilson. E se aparecer mais alguma coisa, a gente se reconecta. Me chama de volta. Mas se não voltar, muito obrigado mais Tá uma vez. Foi certo. ótimo conversar. E muito legal o que tu trouxe antes também, né? Que é verdade, tu foi meu professor lá no IAPI. E que legal tô podendo estar falando contigo aqui. Que bom. Foi um bom período. Valeu a Tá bom, parceria lá. tá Tchau, bem. Luísa. Tá, vou reconectar o Wilson, pessoal. O Wilson tinha umas perguntas ali mais específicas de DBT, então eu vou reconectar o Wilson. Deixa eu ver, Wilson, cadê? Que legal que tem bastante gente nos acompanhando. É sempre bom estar junto com vocês. Aproveitar enquanto eu procuro o Wilson e para o pessoal que entrou depois, avisar que a Jornada do CELG do ano que vem, que era desse ano, já tem data para o ano que vem e vai ser em Gramado entre final de abril e início de maio. Vou botando o Wilson de volta aqui. E aí, Wilson? Bom, Wilson, teve uma pergunta ali que foi em relação a se dá para usar técnicas de DBT em grupos de CAPS. Com certeza, a DBT é um tratamento totalmente compatível com o SUS. A Uhum. única questão é que nós precisamos de mais profissionais com capacitação, com formação e com conhecimento em terapia comportamental dialética para poder oferecer esse tipo de tratamento na rede pública. É um tratamento 100% compatível com o SUS. Uhum. O curso de terapia cognitivo-comportamental do CELG, ele acontece anualmente, mas a gente não tem ainda um curso do CELG de dialética, que até é uma coisa que a gente poderia até pensar, né? Hoje tem outros locais que têm cursos de dialética, não sei se tu dá aula em algum. Eu coordeno, na verdade, uma formação em DBT que ela a partir desse ano será totalmente EAD, né? Uau! Uma formação de 160 horas e tem uma duração de 18 meses e ela Hoje, começa
8, 18, 18 meses. um módulo por mês. E aí, como ela é EAD, tem 2 horas de tutoria que ela é com um professor online em tempo real e 6 horas de aulas gravadas. Eu acho que uma Então, coisa legal seria, de repente, assim, a pessoa perguntou em relação à CAPES, em relação ao SUS, e o que falta é formação, muitas vezes, porque as pessoas têm muito interesse, mas não têm tempo, o SUS não paga essas formações. Então, de repente, são coisas para políticas públicas, a gente pensar das pessoas terem mais formação e poder usar essas técnicas, né? com certeza. Então, assim, existem alguns cursos já de terapia comportamental dialética. Esse é um que eu perguntou onde é que eu dava aula, eu coordeno um curso, que ele é da uma instituição chamada Elo, elo.com. Ali tem todo o programa, quem se interessar, enfim, pode ter acesso ao conteúdo do curso. Uhum. Legal. E daí vai ser totalmente AD. Os cursos as pessoas, algumas não sabem, mas os cursos do CELG continuam também ocorrendo todos de forma AD, assim, Legal. está sendo isso bem bom, porque a gente não perde de ter a formação. Assim como essas lives estão funcionando para muitas pessoas para seguir conectadas e seguir tendo acesso à informação, né? Então... Claro. Excelente, excelente. E a ideia do EAD vai também, eu tinha falado antes na minha primeira fala aqui, que vai acabar, de certa forma, sendo uma realidade para atendimento em telesaúde, né? E acho que a teleeducação também é outra coisa que veio para ficar. O curso ele era presencial aqui em Porto Alegre e várias pessoas tinham contato com pessoas de outros estados, quando é que vai trazer para cá? Quando é que vai ter curso desses, né, para muitos lugares, né? Consegue uma parceria aqui e tal, ali, mas não é possível pulverizar. E com o EAD é possível. Inclusive os times de consultoria. A pessoa pode ter, mas a cidade só vai ter eu. Eu posso fazer parte de um time com outros terapeutas e fazer reuniões online. Que legal, que legal. Então, se a pessoa está numa cidade pequena, no interior, que ela não teria condições de participar desse grupo com outros terapeutas, que é fundamental na DBT, por exemplo, ela vai poder, né? Porque de forma virtual. O DBT que eu participei era online, os encontros, tinha 3 terapeutas de Curitiba, 2 psiquiatras e um psicólogo de Curitiba, uma psicóloga de Blumenau e o resto aqui de Porto Alegre. Uhum. E era online. E era online, nós fazíamos reuniões segundas-feiras à noite via Skype. E funcionava. Sim, até que vocês formaram um grupo de pessoas de Porto Alegre que várias fizeram o curso e daí puderam fazer o... Hoje em Porto Alegre tem já diversos times de consultoria em DBT. Né? Tem vários, eu participo, tem o pessoal aí do CELG que está também, né? O Leandro Pizzuti, a Luciane Valdívia, a Gabriela Baldiceroto, a Mariana, todos, enfim, da casa. Tem o Breno de Freitas, tem eu, esqueci alguém? Não, falei isso. Essas são o nosso time atual, é o DBT Porto Alegre, mas tem a Vincular, tem um time de consultoria muito bom, tem o CEF, tem um time de consultoria, o InterCC, a clínica da Cristiane Bortoncello, em Canoas, tem time também. Então, enfim, felizmente Porto Alegre está bem servida já de opções. A gente pode levar isso para outros lugares, né? Eu acho que a ideia da pergunta da pessoa que, será que isso aí dá para ter no SUS, rede pública, com certeza. Que bom, né? Então, porque assim, hoje em dia, então, acho que a pandemia também facilitou isso, as pessoas estão tendo mais acesso. Eu acredito a saúde mental está se falando mais disso. E então, que as pessoas que trabalham em CAPS também estejam né, capacitadas é importante. Uhum. Sem dúvida. O pessoal perguntando onde é que é o curso. Muito legal a participação. Eu acho também que foi muito legal, Wilson, que a gente te chamou, né? Que o Alexandre te chamou e o pessoal pensou no teu nome, porque tu é psicólogo e muitas pessoas não sabem, mas o CELG, ele também pode ter psicólogos participando, psicólogas. As pessoas acham que é só médico, só psiquiatra que participa, mas não. Nós somos abertos para todos os profissionais de saúde mental e mesmo outros profissionais que tenham interesse, que trabalhem com saúde, que queiram fazer parte, e alunos também de psicologia, alunos de medicina, que pensam em saúde mental. Então, te chamar, acho que faz, assim, mostra de verdade que a gente quer estar junto, porque a gente está na mesma, lutando pela saúde mental das pessoas, né? Muito legal isso. Essa abertura e essa integração é fundamental. Né? Então, tá. Alguma outra coisa que você tinha pensado em falar, que a gente acabou deixando, que eu não perguntei?
verdade, eu acho que tem vários aspectos que a gente pode pensar em abordar dependendo do enfoque, né? Assim, se a gente for pensar mais na questão relação profissional-paciente, tem vários aspectos da terapia comportamental dialética que podem ser úteis nesse momento, mas talvez não sei exatamente qual é o público da live, mas a gente pode falar também coisas para a população geral, né? Passando por esse momento difícil agora. Sim. Uma das questões que a gente vê que estão acontecendo de maneira intensa, né, ultimamente, é a polarização, né, vem para a rua ou fica em casa e tal, esse tipo de discussão que muitas vezes acaba acirrando os debates e não necessariamente isso é muito produtivo, né? Então, acho que um aspecto importante dentro desse contexto, assim, a gente poder aprender a se ouvir também, né, e ver o que tem de verdade dos dois lados, sem ficar com essa polarização, enfim, com posturas que às vezes acabam sendo contraproducentes, né? E que eu tenho visto que tem acontecido cada vez mais, né? Algo que é uma crise sanitária sem precedentes, não lembro de ter vivido algo parecido, né? No que a gente está vivendo aqui e acabar, de certa forma, politizado, ou de acabar, enfim, não se tendo em vista que o aspecto de orientação dos órgãos de saúde deveriam vir em primeiro lugar nesse caso. Uhum. Sim, e a gente, como profissionais, acho que o público da live, tu perguntou, acho que tá mais psicólogos, psiquiatras e profissionais de saúde mental mesmo. Sim. Mas a gente, como profissionais de saúde mental, não devemos, né, muitas vezes cair nessa de ficar numa polarização. A gente tem que ajudar o nosso paciente naquele momento, pensar cada caso individualmente, né? E acho que é bem Exato. importante o que tu trouxe. É. E acho que está no momento agora, Luiz, assim, que a gente tem que se ouvir, né? E a gente vê assim mesmo, pensando, às vezes, orientação aos pacientes, né? Assim, conflitos dentro de casa, né? Por estar muito tempo confinado, muito tempo, às vezes até passando, dependendo a realidade, né, de cada um, né? Até passando por privações importantes, né? Nesse momento difícil. Então, isso acaba, muitas vezes, acirrando até conflitos interpessoais e outras questões importantes que a gente pode pensar nesse tentar orientar essas habilidades, seja da DBT ou seja Uhum, em outras abordagens, em todas as contribuições que nesse momento difícil, né? uhum. Então, orientar as pessoas, né? Em É, geral. de poder assim dar orientações práticas e objetivas, no sentido, olha, tem uma rotina, durma bem, evite o consumo excessivo de álcool, das drogas que alterem o humor, né? Não fica brigando e lutando contra uma coisa que não está sob seu controle, né? Aceita. Olha a Uhum, vida como, né? sim. Ela traz sofrimento e frustrações, não aceita. Tá, isso implica em mais sofrimento ainda, né? Então, às vezes, a gente vê as pessoas, não aguento mais essa pandemia e tal, e aí fica se queixando, né? Enfim, trazendo argumentos contrários ao que está acontecendo, só que isso não vai mudar, né? Então, Uhum, aceitar a realidade não significa aprovar a realidade, significa tomar as coisas como elas são. Olha, nós estamos passando por esse momento e é assim que as coisas são, gostando ou não. uhum. Né? Não adianta ficar lutando contra, porque é a realidade, né? Exatamente. Mas isso não significa que a Aceitação pessoa não radical. possa. A DBT, isso de aceitação radical. Que legal. Mas a pessoa pode. Não quer dizer que a pessoa, que tu dizendo isso pra pessoa, ela não pode sofrer. Ela pode. Ela pode ficar triste porque isso está acontecendo, mas não adianta ela ficar, né, se lamentando Tem um ditado, a DBT ela é muito influenciada pelas práticas zen contemplativas. A filosofia oriental ela exerce uma forte influência no desenvolvimento da teoria e na prática também. E tem uma frase oriental que diz que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Então, a gente não tem como alguém pegar todas as sinaleiras abertas. Se eu sair para dar uma volta, algumas sinaleiras vão estar fechadas. Agora, eu ficar me queixando que droga, essa sinaleira fechou bem na hora de eu passar, não vai mudar a realidade, só vai me fazer aí sim eu sofrer. Então, a sinaleira fechou? Sim, fechou. Né? Hoje, cara, meu dia de folga, choveu o dia inteiro. Sim, choveu. O que eu posso fazer com chuva? E não ficar, que droga, que inferno, né? Essa chuva e tal. E a mesma coisa relacionada à pandemia. É assim, a gente vê, às vezes, tanto pacientes quanto terapeutas, enfim, né? Lutando contra algo que não está sob o nosso controle modificar. Né? Então,
a gente tem que pensar de maneira objetiva. Se eu tenho um problema, esse problema tem solução? Se tem solução, implementa estratégia de solução de problema que funciona para ele, que funciona. Agora, se eu tenho esse problema não tem solução, aceita. Aceitação radical. A gente vai tirar a carga extra de sofrimento que pode estar nessa dor que é inevitável. Que legal. Muito bom te ouvir falar, porque é isso. Acho que às vezes a gente te vê falando assim, dá mais energia também pra gente pensar nisso. E até nós, terapeutas, às vezes ficamos, né, muito Beleza? chateados, que pena que isso está acontecendo, não tô podendo ter no consultório, fica sofrendo, mas, bom, o que que a gente tá, o que tá acontecendo? Tá tendo uma pandemia, o que que a gente vai fazer? Vamos se adaptar, vamos ver o que a gente pode, né, melhorar na nossa vida. Exatamente. Muito bom. Alguém disse ali, parece que é fundamental observar a diferença entre realidade concreta e realidade psíquica. Sim. Na terapia cognitiva, a gente tem a premissa básica de que a gente não sofre na vida com o problema em si, a gente sofre com a representação mental que eu construo daquilo. Né? Então, uma coisa para mim pode ser um problemão, para ti pode não ser, porque depende da maneira que eu for representar aquilo mentalmente. Né? E aí, dentro desse contexto, essa checagem de evidências, checagem de fatos, significa olhar a vida como ela é, né? Sem ficar tentando deformar a realidade para ela poder caber na realidade psíquica, né? Poder olhar os fatos como eles estão. Vamos pensar que todos nós torcemos, né, Luísa? Mais saudável distorce menos, mas todos nós criamos representações mentais dos fatos e nisso a gente acaba, muitas vezes, deformando, né? Eu acho que é o que a colega ali colocou, né? A questão de a gente poder criar uma realidade que não é exatamente aquela que está se apresentando aos nossos olhos. Muito legal. Então tá, Wilson. Sabe que eu vou ter que ir encerrando, porque quando der 1 hora a gente vai cair, a gente não vai conseguir nem se... Porque o live do Instagram autoriza 1 hora. Estamos quase... Sim. Mas foi muito, muito legal poder contar contigo, também com o Lucas, que já tinha desfilado antes, e com todo mundo que esteve participando da nossa live. O Celg tem ideia de fazer lives de 2 em 2 semanas, então logo nós vamos divulgar as próximas. E espero que possamos te ter também, ter o Lucas em outras. Maravilha, agradeço. Outras parcerias. Agradeço a tia Isa por ter feito essa parceria, ancorada aí também as nossas lives. Agradeço o Lucas aí pela parceria. Não consegui encontrá-lo junto na mesma tela, mas eu assisti toda a live dele. Então, fico parabéns. Então, e agradeço o Félix aí também, o Alexandre pelo convite. Foi ótimo. Pessoal todo do Celg. Tá bem. Boa noite a todos, pessoal. A gente vai salvar para ficar no IGTV essa live para todo mundo poder seguir vendo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite.